Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. E antes de ler o texto, eu gostaria de te convidar para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Fique comigo até o final desse vídeo, que Deus tem uma palavra para o seu coração. O livro de Romanos, no capítulo 1 de Romanos, versículo de número 16 e 17. Somente 2 versos eu quero ler, onde o apóstolo Paulo, ele deixou esse exemplo maravilhoso para nós, dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Nós vemos aqui que é uma palavra bastante poderosa, objetiva, uma palavra que fala do Evangelho de Cristo. E o apóstolo São Paulo foi usado aqui pelo Espírito Santo para nos alertar a termos uma comunhão estreita com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e de maneira nenhuma se envergonharmos do Evangelho de Cristo. Porque Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Nós sabemos disso, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Não há salvação fora do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo sendo anunciada para nós. É Deus em Cristo falando de salvação, falando de libertação, falando de maravilhas, de milagres e de coisas gloriosas para a edificação da sua igreja. Nós sabemos que muitos se envergonham do Evangelho de Cristo, mas o conselho é esse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, tanto do judeu como do grego. Quando a Bíblia está falando do judeu e do grego, está falando dos judeus da tribo de Judá, juntamente com Benjamim. Todos que crerem no Senhor Jesus Cristo também será salvo. E também o grego está falando dos gentios, os israelitas que se dispersou, e os outros gentios de segundo grau, que eu sempre falo nos meus vídeos também. Quando eles se rendem ao Evangelho de Cristo, com certeza eles alcançarão a salvação gloriosa, garantida pelo poder do Evangelho de Cristo. Olha bem como a Bíblia diz: porque nele se descobre, louvado seja o nome do Senhor. Porque do céu se manifesta, ou digo melhor, porque nele se descobre a justiça de Deus. É no Evangelho de Cristo que se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Essa fé aqui, irmão, é crer. Essa fé aqui é confiar, é acreditar no poder do Evangelho de Cristo. É acreditar que a palavra do Senhor tem poder de levantar o homem caído na escuridão, nas trevas do pecado e da ignorância. Nós temos que acreditar
que esse evangelho, da mesma forma que ele entrou no nosso coração, que ele foi anunciado para nós, e ele entrou, e ele foi até na divisão da alma e do espírito, e discerniu os pensamentos do nosso coração. Esse evangelho transformou a nossa vida. Nós temos que crer que esse evangelho, ele tem poder de transformar o homem pecador. Não importa qual é o tamanho do seu pecado, qual é o seu problema, a sua falha, o evangelho de Cristo tem poder de transformar a vida dele, porque nele se descobre a justiça de Deus, que é o próprio Cristo revelado para nós, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. A fé em Cristo Jesus, a fé no Evangelho de Cristo. Quando nós falamos da fé no Evangelho de Cristo, nós estamos falando da mesma fé em Cristo, porque Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é nesse Jesus que nós encontramos segurança, é nesse Jesus que nós encontramos paz, é nesse Jesus que nós encontramos certeza, é nesse Jesus que nós encontramos essa fé viva de acreditar que só Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por Ele. Então, se você que está me ouvindo neste momento, que está me vendo, creia no Senhor Jesus Cristo, creia neste Evangelho, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque não há salvação fora do Evangelho de Cristo. Salvação é somente na palavra de Deus, salvação é somente no Evangelho de Deus revelado por Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia, nos nossos corações. Então, é uma palavra maravilhosa, digna de toda aceitação. Que Deus abençoe seu coração, sua vida, e que você possa permanecer firme. E você que ainda não serve a Deus, volte-se para o Senhor, abra o seu coração, aceite o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo pode mudar a sua história, a sua vida, a sua família, pode mudar teu coração, e ele pode fazer coisas tremendas na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.